Tudo sobre os valores envolvendo a renovação do técnico Felipe Luiz. E Flamengo faz proposta de 30 milhões por atacante brasileiro. E tem zagueiro fazendo exame nessa terça-feira e pode ser anunciado como o mais novo reforço do Mengão. Tudo isso e muito mais você assiste aqui agora no nosso canal, mas deixe seu like, compartilhe o vídeo e segue a gente. Finalmente acabou a novela Flamengo, Felipe Luiz e essa renovação que não saía. Mas finalmente, clube e técnico chegaram a um acerto e técnico Felipe Luiz está renovado com o Flamengo. O técnico renovou com o Clube de Regatas do Flamengo até o final de 2027. Está se discutindo muito sobre os valores que o técnico pediu para renovar com o Flamengo. E se a gente for falar em valores, a comissão técnica e o técnico vai custar ao Flamengo algo em torno de 3 milhões e meio por mês. Isso mesmo, pessoal. Só o técnico vai levar aí algo em torno de 2 milhões e os outros 1,5 milhão será dividido por todos os membros da comissão técnica do Felipe Luiz. Bom, a pedida foi alta, tá? Foi duro. O Flamengo chegou a cogitar novos nomes para assumir o Flamengo a partir do ano que vem, porque viu que para renovar com o técnico Felipe Luiz não foi nada fácil. O técnico pediu muito? Eu acho. Eu confesso que eu acho. Mas tem um ponto de vista muito interessante que eu não vi ninguém discutindo e eu vou trazer ele aqui. O técnico Tite, quando deixou o Flamengo, ganhava algo em torno de 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês, dividia ali entre os... E ele tinha com ele 5 membros na sua comissão. Então, o técnico Tite custava ao Flamengo 2 milhões por mês. O técnico Felipe Luiz, quando assume o Flamengo, ele ganha 300 mil reais por mês. 300 mil, pessoal. E aí vamos lá, o técnico assumiu o Flamengo e levou um ano no clube, ganhando 300 mil reais. Não esperava-se tanto e ele entregou muito. O técnico já havia conquistado no ano passado a Copa do Brasil, esse ano entrou para a história, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Carioca, etc., ganhando apenas 300 mil reais por mês. Pensando que se a pedida dele agora foi alta, será que não vale a gente reconhecer que o ano maravilhoso que o Flamengo teve, com o técnico ganhando apenas 300 mil reais, a gente não poderia considerar um retroativo aí de 12 meses, não? Talvez tenha sido por isso a pedida tão alta do técnico Felipe Luiz. Eu fui por essa linha de raciocínio e falei, cara, só o técnico Tite levava quase 2 milhões por mês, trocado por um técnico que ganhou tudo, que é o técnico Felipe Luiz, ganhando 300 mil reais. A renovação foi altíssima, sim, mas eu penso que o técnico colocou na balança algo que seria, vamos pensar assim, algo retroativo aos 12 meses dele ganhando apenas 300 mil reais e um técnico que entregou tudo e mais uma vez fez história, levando o Flamengo ao topo, ganhando Brasileiro e Libertadores. Pensando dessa forma, eu considero a pedida do técnico Felipe Luiz justa. Agora, em 2026 e 2027, que ele entregue da mesma forma que ele entregou no ano de 2025. E o técnico, para renovar com o Flamengo, fez algumas condições, tá? Além dos salários, pediu para que o Flamengo contratasse John Arias, ele mesmo, e Caio Jorge, hoje no Cruzeiro. E sobre o Caio Jorge, uma situação muito interessante e inédita no futebol brasileiro. Por quê? Porque o Flamengo ofereceu ao Cruzeiro 30 milhões de euros para tirar o atacante da Toca da Raposa. Vou repetir, 30 milhões de euros, algo jamais visto no nosso futebol. E o Cruzeiro recusou, disse que o atacante Caio Jorge só sai de Minas por 50 milhões de euros. Bom, se o Cruzeiro vai aceitar a investida do Flamengo de 30 milhões de euros, eu não sei. Mas que um clube brasileiro tem a capacidade de oferecer para outro clube brasileiro, por um jogador, 30 milhões de euros, já mostra que o Flamengo definitivamente é outro nível, outro patamar. E aí eu fiz uma comparação muito interessante envolvendo os valores do Caio Jorge, que o Flamengo ofereceu ao atacante Caio Jorge. Esses 30 milhões de euros, convertendo em reais, a gente está falando de 196 milhões de reais. Por que eu estou trazendo esse número? 196 milhões de reais. Porque todo o Cruzeiro, quando virou SAF, o atacante Ronaldo, todo mundo vai se lembrar, pagou 400 milhões de reais para assumir o Cruzeiro. Ou seja, o que o Flamengo ofereceu ao Cruzeiro é metade de todo o Cruzeiro
onde o atacante Ronaldo adquiriu o Cruzeiro por R$400 mil, por 90% da SAF do Cruzeiro. Ou seja, é um absurdo. O único atacante custar metade daquilo que o Ronaldo pagou para comprar o Cruzeiro. E ainda sobre reforços, quem chega ao Rio nessa terça-feira para fazer exames e assinar com o Mengão é o zagueiro Vitão, ele que veio do Internacional. Quase foi para o Cruzeiro, mas o Flamengo foi lá, deu um chapéu no Clube Mineiro e o Vitão está prestes a assinar com o clube do Flamengo. Lembrando que o valor do zagueiro girava em torno de 10 milhões de euros, o Flamengo deu 6 milhões, mais perdão da dívida, pois o Internacional tinha uma dívida com o Flamengo de 4 milhões de euros, numa transação onde o Thiago Maia saiu do Flamengo, foi para o Clube Gaúcho, e o Clube Gaúcho não tinha pago ainda essa dívida. O Flamengo, então, com 6 milhões mais perdão da dívida, está prestes a fechar a contratação do zagueiro Vitão. Ele chega para ser titular ou reserva desse clube? Comenta no vídeo, compartilhe, o mais importante, segue a gente.